Olá, meus amados, boa tarde, boa noite, né? Passa de Boa 5, tarde. boa tarde, né? É. Boa tarde, Deus abençoe, uma boa tarde de sábado para todos vocês que nos acompanham agora, né? Primeiramente, a paz, boa tarde, o Jonathan. A paz, boa tarde. Glória a Deus. Está conosco aqui o Jonathan para dar continuidade na palavra, né? Que nós estamos no propósito aí de ler as sete cartas, né? Do Apocalipse, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe poderosamente a vida toda. Estou aguardando você para estar dando continuidade com a gente nessa live abençoada, a oração da família, onde o Espírito Santo fala no nosso coração todo sábado, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa live aí com o seu amigo, com o seu vizinho, para a gente dar continuidade, meu amado. Aquilo que Deus manda a gente fazer, orar pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pedro, fica à vontade para o senhor falar o que Deus colocar no seu coração, tá? Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus por ter me trazido aqui mais uma vez. E que a gente venha permanecer juntos, firme nesse propósito de orar, de receber de Deus o que Ele tem para nos falar, nos ensinar. É através das cartas que Ele mesmo escreveu para as 7 igrejas da Ásia. E é assim que a gente vem a aprender, não de sabedoria humana, né? Porque a sabedoria humana muitos podem adquirir através de livros, ir ali comprar um livro e aprender. Mas a sabedoria de Deus a gente só recebe quando temos o Espírito Santo e quando nos dedicamos àquilo, a receber de Deus. Então que Deus venha falar conosco, que a gente venha abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem a nos falar. Glória a Deus. Já está entrando aqui conosco a irmã Adriana, a obreira Ednéia. Seja bem-vinda à nossa live. Compartilhe aí essa live em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarde de sábado, já chegando a final de tarde, né? Entrando para a noite de sábado. Se você acreditar, meu amado, minha amada que nos assiste, mas que você não vem ouvir a voz de 2 obreiros falando, mas sim o Espírito Santo chegando na sua casa nessa tarde para abençoar a sua vida, a sua família, porque o Espírito Santo, onde ele chega, onde o Espírito Santo chega, as coisas mudam, né? A palavra diz que é onde o Senhor Jesus chega, a vitória é certa, porque a luz não habita com a treva. Se você está passando pelo deserto, você está passando por uma luta, quando o Espírito Santo chegar no seu lado nessa tarde, meu irmão, pode ter certeza que toda a luta vai sair, toda as trevas, toda a tribulação que se tiver na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, Ele vai estar libertando você de toda angústia, em nome de Jesus. E você pode pedir o seu louvor, né? Pode pedir o seu louvor, que é o Beira Aparecida, né? Ela agora ficou a responsabilidade de botar o louvor que você pedir, em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente trabalha em união, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? O Beira de Jonathan do meu lado, o Beira Cida ali mexendo no som, e a Beira de Neto também trabalhando aqui conosco, né? Todo sábado, que benção, né? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obreira, bota um louvor aí pra gente. Eu já fiz o meu pedido. Mandei no WhatsApp. Oh, glória a Deus. Olha, já tem pedido aí, já tem Pode pedido. ser? Tem o meu pedido aí já. Já tem pedido. Coloca o pedido do Obreiro Jonathan aí, né? Em nome de Jesus. Louvor que tem me avivado muito ultimamente. Oh, então, glória a Deus. Eu tenho Então, ouvido bastante ele. Bota pedido do Obreiro e vamos estar adorando o Senhor Jesus com louvor nessa tarde. Oração, glória a Deus. Glória a Deus. Chegando conosco ali mais uma ainda para... Kelly Verônica. Quem? Kelly Verônica. Kelly Verônica. Seja bem-vindo, Kelly. Seja bem-vindo. Rapaz. Você é da onde, minha irmã? Vai falando. Você vai entrar e fala de onde você é, pra gente saber de onde é, pra gente mandar um abraço aí pra sua cidade. Kelly é de Trezis, minha cunhada. Treí, olha, de Treí, já apareceu aqui. benção. Glória a Deus, minha irmã, é só vitória, Eu acabei de tá? compartilhar agora. Em nome de Jesus, Kelly. E a vitória é certa, minha irmã. Tem bênção chegando na sua família. Amém. Oh, glória. Você é muito lindo, Deus. Olha aí. Peça seu louvor também, tá, igreja? Glória a Deus. Você é adorado.
E na terra só tenho você. Oh, glória, aleluia. Você não tem outro. Você é um Deus tão alto. É rocha inabalável. Minha alma sabe muito bem. Você é, ninguém te muda. Você é todo graça, você é todo amor. Teu nome é um perfume, o Deus certo é de justiça. Você é o Deus que cura, você é a minha bandeira, você é a minha provisão, pastor do meu coração. Glória a Deus, aleluia. Você é dono do tempo e da história. Você é dono de toda a minha vida. Oh, glória, aleluia. Você é sempre presente. Você é a minha justiça. Você é a minha paz. É o Deus que me vem. Você é um Deus tremendo, terrível em louvores, opera maravilhas, verdadeiro e fiel. Você é o Deus eterno. Você é o desejado das nações. Você é glorioso, você é majestoso, você é soberano, Deus conosco. O Filho do Deus vivo, Jesus, teu nome é doce. O Espírito e a noiva cantam juntos, ora vem. Toda a terra Canta santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra canta santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória, aleluia. Glórias e glórias, Senhor. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos de Israel, que dava vitória para o seu povo nas batalhas e até hoje continua nos dando vitória em todas as nossas batalhas. Pode aumentar depois. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória e glória. Glória a Deus. Cristo, Filho do Deus vivo, eterno, imortal.
que há de vir, o que foi e o que é, e o que há de vir, o que foi e o que é, e o que há de vir. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, como eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Ai, eu não posso esperar chegar no céu Pra te ver. pra te ver e conhecer como eu sou conhecido. Eu não posso esperar chegar. Glórias e Eu não glórias sobre o posso teu nome. esperar te ver, porque eu te amo, Te eu amo, te Senhor, te amo. adoro. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu te amo. Eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse louvor é lindo, hein? Esse louvor fala que Jesus não ama a gente, né? Aí já, é o privilégio que a gente tem de ser amado por Deus, igreja, né? Esse é o privilégio que a gente tem de poder ser amado por Deus, né? Quando o homem ama, é diferente do amor de Deus, não é verdade? O amor de Deus não tem explicação. Porque Deus, ele ama a gente de uma tal maneira que ele morreu para nos dar vida, né? Ele morreu por nós. Qual é o ser humano que morre para dar vida a outra pessoa? Não tem. Não ouvi falar ainda, né? Mas Deus morreu por nós. A gente tem que aprender a dar valor a cada dia mais a esse Deus maravilhoso. Igreja, eu vou falar mais. Vamos buscar como nunca buscamos. Porque está ficando difícil as coisas. Está ficando estreito as coisas, igreja. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Então tem que adorar mais. Vamos buscar mais. Luzia Amaro já está conosco, minha irmã. Que Deus abençoe. Olha, bota o louvor aí que Luzia gosta daquele louvor só que tem raiz. Pastor Josias. Luzia gosta daquele. Pastor Josias, que Josias, bênção, que glória. bênção. Só vitória, né? Botar o louvor, mas já que o pastor Josias estou aqui, todo domingo, todo sábado eu convido o povo, né? Na minha live. Você que se mora aqui por perto, na localidade do Caju, 950, no Torto, Bastião. Convido você para estar conosco amanhã na Igreja Mundial do Poder de Deus aqui do Caju, junto com o pastor Josias, a missionária Josi, né? Buscando e adorando a presença do Espírito Santo. Porque, meu amado, vou te contar, é só vitória, em nome de Jesus. Vamos buscar a igreja. Essa é a hora da gente adorar o Senhor Jesus como nunca adoramos, como nunca buscamos, em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos louvar o Senhor, vamos louvar. A Kelly que pediu esse louvor. A Kelly, depois Seu nós, louvor, Kelly. seu louvor, depois levar o louvor da Luzia. Hora de agradecer. É chegada a hora de Ô, glória! É chegado o momento de cantar o que até agora só te fez sofrer. Glória a Deus. Está com o tempo esgotado pra acabar. Deus vai curar suas feridas. E Ô, até glória. quem não acredita vai passar a entender Glória a Deus. que nas horas mais difíceis você não lutou sozinho. O teu Senhor te fez vencer. Não precisa mais chorar. Jesus
aqui, mas agora comece a louvar. Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder, muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Toma posse, meu irmão, da vitória. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado ao te ver assentar. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Glória a Deus, aleluia. A mesa foi preparada para você, meu amado. Obreiro Alexandre, homem de Deus. Não precisa mais chorar, Jesus enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar, Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder, muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os céus estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado ao te ver assentar. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Levantaram, do céu estão descendo a te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado ao te ver assentar. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Glória a Deus. Está conosco a nossa Glória irmã a Deus. Maria, obreiro Alexandre. Vamos escutar o louvor Só Que Tem Raiz, oferecido pela Luzia Amaro. Só Que Tem Raiz. Luzia Amaro é minha irmã, mora em João Pessoa. Deus abençoe minha família lá da Paraíba, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa terra da Paraíba, de João Pessoa. Glória a Deus. Até que meu amado aqui tá indo para aí, hein? Em janeiro. Mas não é para Paraíba, não é para o Ceará, né, meu irmão? Isso. Ô, glória. Isso aí, meu irmão. E de lá nós vamos ficar fazendo a live, né? Com certeza. Glória a Deus. Aí, Luzia, para você, todo você que gosta desse louvor, em nome de Jesus. Nada é em vão, na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada Vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi. eu sonhei pra Você mesmo. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz crescer, os ventos sopraram cada vez mais forte. Eu prevaleci, só que tem raiz.
aí, igreja. Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Adoro, igreja. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale Que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi. trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver. Mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu. Os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu permaneci. Só que tem raiz, suporta o que eu suportei. Só que tem raiz, Aguenta chorar o que eu chorei. e ainda adorar. Como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. como se nada tivesse acontecendo. E ainda adorar. Quando percebi Glória a Deus. machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguiu, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, adorar, adorar. Até um dia raiar. Até um dia raiar. Até um dia raiar. Glória a Deus, esse louvor fala que a gente tem que ter raiz. Se você não tiver raiz, meu irmão, você não vence. Se você não tiver raiz, você não vence essa luta que está enfrentando, essa batalha que você está passando. Porque a gente tem que ter raiz. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser igual uma casa na rocha, né? A palavra de Deus diz que a casa que é feita na rocha, ela não cai, mas a que é feita na areia, quando vem o vento, derruba ela. Então a gente tem que ser igual uma árvore. Uma árvore, você planta ela no começo da terra, qualquer ventinho que dá, arranca ela. Mas quando aquela árvore que a raiz está lá no fundo mesmo, pode vir um ventaval que for que a árvore não cai. Então nós temos que ser igual uma árvore, tem que estar mesmo na rocha, firmada ali no pé do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Buscar... Cadê a sua Bíblia? Tá isso. Uma pequenininha que tem aqui. Tem que buscar a palavra de Deus. Porque não está sendo fácil, meu amado. Você está vendo, né? Você está vendo a luta que está acontecendo. A pandemia, meu irmão, já está vindo outra variante. Então nós temos que buscar o seu Jesus. Nós temos que adorar. Isso é uma praga para isso passar. Em nome do Senhor Jesus, Ele vai parar essa enfermidade, esse problema. Porque só Ele.
Então vamos acreditar, vamos confiar. Aí é que é a hora da gente adorar, aí é que é a hora da gente buscar a palavra do Senhor Jesus. Irmã Lúcia, que Deus abençoe, boa tarde, a paz, né? Em nome do Senhor Jesus, irmã Lúcia está todo sábado conosco. Que Deus continue abençoando a sua família, irmã Lúcia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ana Lúcia Amaro. Ana Lúcia, minha irmã, que Deus abençoe, Ana Lúcia. Você quer ouvir um louvor, pode pedir um louvor, que a gente der tempo, a gente vai tocar, né? Em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco o vídeo nós vai estar administrando a palavra que se encontra lá em Apocalipse, né? É o que? 2, 3, Dois né? ainda, O dois. 2, dando continuidade no 2, né? Procura sua Bíblia aí, já busca em casa lá, a palavra vai lá, que daqui a pouco o vídeo nós vai estar administrando a palavra. Em nome do Senhor Jesus, vamos ouvir um louvor. Que vai falar alguma coisa, Pedro? Pode falar. Sobre essa palavra do louvor da árvore, né? Tem uma palavra muito forte em Jó 14 que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta. Então assim é a promessa, que se, ainda que a gente não resista, que a árvore seja cortada, que ela venha cair, ainda há esperança. Essa esperança é o Senhor Jesus, que vem para nos renovar, que vem para que a gente crie novas raízes nele, e que a gente venha permanecer pela força dele, não pela a força do nosso braço. É isso. Eita glória. Que Jó bênção. o quê? 14. Glória a Deus. Pode soltar o louvor, Breno. Vamos ouvir mais o louvor. A pedido de quem dessa vez? A pedido da obreira de Néia. O louvor a pedido da obreira Eita de Néia. glória. Se você quer pedir um louvor, igreja, peça seu louvor, né? Deu ruim não aqui, igreja. acredito. Glória a Deus. Igreja é o som de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Eita, Deus.
Receba aí, igreja, receba o som na sua casa. Em Eu nome de recebo. Jesus. Passei dessa tarde no azeite. Eu recebo. Glória a Deus. Deixe a sua botija se encher de azeite nessa tarde de sábado. A botija que Jesus que fala é o nosso coração, igreja. Vamos encher o nosso coração do azeite. Vamos buscar mais, adorar, louvar. É isso que Jesus se agrada. Jesus se agrada do louvor. Jesus se agrada de uma oração. Quando você ora, igreja, a sua oração não é em vão, não. Deus está te ouvindo. Com certeza. Deus está ouvindo sua oração, Deus está ouvindo o seu louvor. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Você vê, irmão Glória a Manel, Deus. que é tão tremendo esse louvor. Você vê que tem pessoas que falam assim que a unção de Deus, ela morre. A unção de Deus é imortal. Você vê que Eliseu, que era um homem ungido por Deus, ele faleceu e quando foi jogado morto na sepultura, quando tocou nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. É verdade. Então essa unção Deus quer dar para mim, quer dar para vocês, quer dar para todos aqueles que querem buscar, que temem o Senhor Glória a Jesus. Deus. Encontrar. E ele vai fazer, e essa unção vai fazer diferença, Senhor Jesus. Se a gente buscar essa unção, ela vai fazer diferença na nossa casa. Porque quando a gente chegar na nossa casa, o mal tem que bater de retirada. E quando a Glória a gente Deus. tocar nas É pessoas, verdade. as pessoas vão ser abençoadas, vão ser Amém. curadas e transformadas. E a É palavra de isso que Deus Jesus diz, faz. obreira de Né e obreiro Jonah e obreira Aparecida, que Jesus falou na palavra dele que a obra que ele estava fazendo, a gente queria dar continuidade, né? Ele falou assim, vocês vão dar Isso. continuidade à obra que eu deixei. Quando Jesus fala assim, você vai dar continuidade à obra que ele deixou, ele falou assim, que eu creio que ele falou assim, onde você tocar, o paralítico vai andar, onde você tocar, o cego vai chegar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir. Em nome do Senhor Jesus. É essa fé, nessa certeza. Obreira, procura aí um corinho de fogo abençoado. Corinho de fogo. Em nome de Jesus que está aqui conosco. É verdade, ô, Kelly, irmão Manuel. né? Porque ele disse, né? Vocês farão a minha obra e obras maiores ainda falando. Então quer dizer, Deus nos deu unção para aquele que busca para fazer coisa maior do que Deus fez. É verdade. É verdade. Mas a Uma gente tem vez- que ser o quê? Tem que ser obediente, deixar Sim. todos os nossos erros, nossos pecados, para que essa unção venha sobre a nossa vida. Mas só que vocês sabem que tem gente que não acredita no milagre. Não é verdade? Sim. Tem gente que não acredita no milagre. O que é que acontece? Uma vez eu estava numa consagração, né? Abençoada. Aí veio um rapaz falando que, se eu não me engano, era o pai e a mãe dele que estava morrendo. Tiveram ele até num colchão e botaram lá no meio. Quando o apóstolo foi lá, pôs a mão, graças a Deus o homem foi curado. Mas é o quê? Porque é a fé. Porque tudo é pela fé, meu irmão. Se você, a palavra de Deus diz que a gente tem que ter fé. Se não tiver fé, não adianta. Porque que cura, quem sabe livre. É tanto que Jesus falou para aquele homem que falou assim, vai que a tua fé foi o quê? A tua fé te curou. A tua fé te curou e tem a tua fé te salvou. também. Exatamente. O que é que acontece? A fé, ela cura e salva. Sim. Não é verdade? A fé, ela cura e salva. Mas para isso a gente tem que crer, tem que acreditar. Porque não é igual que tem que ter assim, mas será? Quando você pensa assim, será, você já botou a dúvida no seu coração. Ei, não deixa a dúvida entrar. O negócio é certeza. E quando você tem certeza daquilo que você quer, você alcança. Porque eu alcancei muitas vezes através da certeza que eu tinha. Amém. Sim. Né? Em nome do Senhor Jesus. Mas o mais interessante também, o obreiro John, teu irmão Manuel, obreiro Manuel, a fé, ela cura e liberta e salva. Mas para ter a fé, o que é necessário para a gente ter essa fé? A fé vem o quê? Ouvir Ouvir o quê? a A palavra. palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, para ter fé, a gente tem que estar lendo a palavra, a gente tem que estar buscando na palavra de Deus. E é que nós estamos fazendo. E quem é a hoje. palavra? O próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus. Então, ou seja, tem que buscar Jesus. Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Acho que ele estava com a gente na semana passada. Leandro, né? É. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Ó, só para fechar esse assunto, diz assim lá em Lucas 18, versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, ou seja, Deus vai fazer justiça por aqueles que clamam, que têm fome e sede por justiça. Glória Aí ele fala assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus procura fé no nosso coração. Ele procura fé na terra. Onde ele
vê que aquele lugar é potencial dele se manifestar, para ele ser glorificado, ali ele vai agir. Glória a E Deus. assim é. Eita Glória a glória, aleluia. Louvado seja. Só que louvor. Esse louvor é pedido de alguém, Obreira. É o corinho de fogo, mas Maravilha!
Deixa Deus te usar. Eita glória! Glória a Deus! Ô glória! Deixa Deus te usar. Glória a Deus! Ô glória! Entra no monte, igreja! Entra para buscar a presença do Espírito Santo nessa tarde de sábado. Vem conosco passear com o Senhor Jesus. Vem conosco nessa tarde adorar e buscar a presença do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, está presente, meu amado. Glória, Então Deus Senhor. está presente Obrigado nesse por isso. lugar, na sua casa. Deus está presente no seu coração. Onde você esteja agora, no trabalho, no ônibus, indo para casa. Onde você estiver, Deus está no seu lugar agora. Em nome de Jesus, Deus está contigo. Entra no monte, que Deus está no Glória a ônibus, Deus. Deus te batiza, aleluia. A Kelly tá pedindo esse novo aqui. A Kelly, a sua Batismo em nós. Eita glória! Só vitória! Ô Kelly, que Deus abençoe!
Glória a Deus. Glória, Senhor. Seja o nome do Jesus. Senhor Jesus. O que Deus fala, Deus vai cumprir na sua vida. Se você que está assistindo essa live nessa tarde, você está afastada, volta para o braço do Senhor Jesus. Se você ainda não conhece, né, a palavra de Deus, Tome essa decisão, né? passa a aprender e buscar e tomar decisão nessa tarde de sábado e buscar o Senhor Jesus. Aceitar Ele como o único Salvador da nossa vida, né? Porque tem gente que diz assim, eu sou de Jesus. Você serve a Ele, você busca. Qual é o dia que você foi na sua igreja? Tem isso também, meu amado. Buscar a Deus, servir a Deus, não só é servir de qualquer maneira, não. Qual foi o dia que você foi na igreja? Qual foi o dia que você se conversou com Ele? Né? Porque todo mundo é filho de Deus. Todo é filho de Deus. Não. Mas Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são os que aceitaram o Senhor Jesus e que encontraram, que tiveram encontro com Ele. exatamente. Amém. Mas tem gente que diz assim, eu sou filho de Deus. Não, nem Para nós todos ser são filho filhos de Deus, nós temos que ter um encontro com Deus. Nós temos que aceitar Jesus como nosso Sim. Salvador. Porque nós somos criatura de Deus. Né? Amém. Que não Se a Deus gente morrer como criatura, nós vamos... continuar sendo É. criatura no mundo. Que só, Iremos é morrer e só... só iremos pro pó. Mas os filhos de Deus têm uma promessa de vida eterna. Exatamente. É Glória a igual, Deus. é igual uma pessoa quando Irmã Maria, a nossa irmã faz uma Maria, prima coisa, da obreira né? Cília, está conosco. A irmã senhora é do Rio Grande do Norte, Natal. A sua primeira é da onde? É Natal. A senhora é de Natal. Glória a Deus, que Deus Glória, abençoe. É, Né? Pode falar, de ser criatura e filho. A diferença, A criatura, a pessoa, um exemplo, faz um projeto, um exemplo, faz um projeto no papel, mas ele nunca leva para registrar sua marca, o seu patente, né? Uhum. Deixa guardado no fundo da gaveta. Aí ali é uma criatura. Mas desde o momento que ele fez seu projeto, levou no cartório, registrou, aí tem uma marca, tem um Sim. selo. Aí passa a ser, Filho ele passa de Deus. a ser dono e é filho. É igual Jesus, a gente aceita Nossa, Jesus, a nossa, gente Adriana, mãe. tem a marca de Cristo, irmã né? da Né? Com certeza. Entendi. Adriana. Adriana 2, Adriana é minha irmã. A sua irmã Adriana. É minha irmã. Adriana. Seja bem-vinda, minha Seja irmã. Que bem-vinda, Deus irmã. abençoe Três e Rios, aquela alcance a mulher. sua Três vida. Rios. Que Deus abençoe aí o povo de Três Rios aí, né? O nosso irmão é Adalberto, né? Adalberto. Adalberto, com o saudade do irmão, tá? Com saudade do irmão, uma benção, irmão. Glória. Que Deus continue abençoando a vida do Aleluia. irmão. Papai, faça o Em seu nome pedido. de Jesus, tá? Glória a Deus. Faça o pedido. 6h30. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Gente, se você ouvir alguma coisa na live hoje, você não se incomoda não, algum xingamento aí na rua, porque tá tendo jogo hoje, né? Amém. Então eu tô em casa, né? Mas eu moro perto da rua. Então com certeza você vai escutar alguma coisa aí, mas não se incomoda não, tá? Porque nós estamos trabalhando com Jesus. Não esquenta mais declarada, fogo é fogo. Ignora que vai vazar o som, é porque esse jogo tá passando no Brasil todo, né? Até É, fora do Brasil. verdade. O jogo é fora do Brasil É. pra não ter, enfim. Que Deus guarde essas pessoas. É, exatamente. Vamos estar orando por eles que estão assistindo o jogo aí, né? Sim, tem muitos cristãos assistindo o jogo nesse momento. Exatamente. Flamenguista? Amém. Então, vai começar a palavra? Glória a ou não? Deus. Tem Vamos mais um bater pedido de louvor? louvor, igreja? Adriana, faz o seu pedido de louvor aí para nós tocarmos. É. Faça o Faz seu aí. pedido, Adriana. Feche a hora aí, meu amado. Feche a hora aí, 6h30. família. É hora. 6h30. Mas nós vamos dar continuidade agora na palavra, né? Aí em seguida, quando acabar, você pede o seu louvor que a gente toca depois da palavra, tá? Amém. Vamos ouvir a palavra, pegue sua Bíblia aí que você já está do seu lado aí e vamos dar continuidade aqui na palavra, né? Glória a Ouvir, Deus. se alimentar agora nossa alma, nosso espírito, né? Na palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui Sou eu agora. a imagem mais para pegar mais o pregador, o obreiro Jonathan. Amém. Fica à vontade, meu amado. Amém, igreja. Nós estamos nesse propósito firme que toda vez que criamos um propósito com Deus, nós temos que cumprir. Está na palavra dele que é melhor que a gente não faça um voto do que fazer o voto e não cumprir.
Então, se a gente começou, nós iremos terminar esse voto, esse propósito Glória com a Deus. E o nosso propósito é qual? Ler as 7 cartas que o Senhor Jesus deixou para a igreja, para as igrejas da Ásia, naquela época. Existiam 7 igrejas em 7 cidades diferentes. E Jesus, o próprio Jesus, através do seu servo João, deu essas revelações e deixou essas cartas como forma de amor, como forma de demonstrar que ele estava observando como que aquelas igrejas estavam andando e o que elas poderiam corrigir para que elas agradassem o Senhor Jesus e o próprio Deus. Então, nas semanas passadas, nós já lemos o capítulo 1 de Apocalipse e nós estamos no capítulo 2. Semana passada a gente leu a primeira carta e nós iremos para a segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Amém? Se você tem uma Bíblia, a Bíblia está muito acessível no dia de hoje. Nós somos indesculpáveis, porque se antigamente só tinha a Bíblia no papel, hoje você tem a Bíblia no seu celular, na rádio, na TV, enfim, no celular, em qualquer aplicativo, no livro, no físico da Bíblia. Se a pessoa não sabe ler, ela pode ouvir o áudio, a Bíblia em áudio. Então, abra a sua Bíblia aí onde você estiver, se você tem ela física, se você tem ela no celular, abra no último livro, a revelação do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, nós iremos ler essa carta que o Senhor Jesus deixou para a igreja de Esmirna. Amém. E que Deus venha falar ao nosso coração, nos abençoar, que o nosso coração seja como terra fértil. Existe uma parábola que fala que a semente ela foi lançada sobre a terra e ela encontrou três terrenos diferentes. Um terreno pedregoso, um terreno infértil e um terreno bom. Onde ela encontrou um terreno bom, ela foi plantada e floresceu. Assim é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como semente. Quando você quer depositar ela no coração de uma pessoa, ali foi depositada uma semente. E ela, dependendo do terreno daquele coração, ela vai vir dar frutos ou não. Então que nessa tarde, que Deus abençoe a sua vida e que o seu coração seja um terreno fértil para a palavra de Deus que vai ser plantada. Em nome de Jesus. Amém? Se você já abriu em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Nós iremos ler. Eita glória, aleluia. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a sabedoria que vem do alto, meu Deus. Não é a sabedoria humana, Senhor, que muitos seres humanos estão cheios de suas próprias sabedorias, de coisas vãs, meu Deus, de coisas que irão passar, mas a tua sabedoria, a tua palavra, Senhor, não passará. Então que a gente venha aprender, meu Deus, do Senhor, que não venha ser o homem, Senhor, o ser humano falando dele mesmo, mas que seja a revelação do Senhor para o nosso coração, meu Deus. Nós vivemos tempos difíceis, meu Pai. Então que a tua palavra venha avivar o nosso coração, venha nos guardar, venha nos proteger e venha nos abençoar, meu Pai. Que a gente abra os nossos ouvidos e que a gente dê ouvido, Senhor, à tua palavra, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim, eu vou ler, como é uma carta pequena, eu vou ler a carta inteira e depois nós vamos meditar versículo por versículo. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Ou seja, quem é o anjo da igreja? Era o pastor daquela igreja. A carta primeiro viria para o pastor, porque ele é o líder, ele é a autoridade naquela igreja. E o Senhor Jesus estava se dirigindo àquele anjo da igreja e escreveu e disse: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
Quem foi esse que esteve morto e tornou a viver? Foi Lázaro? Não. Foi Elias que não morreu? Não. Foi... Quem mais não morreu? Enoque que não morreu? Também não. É alguém que morreu e ressuscitou e não morreu de novo. Que só o Senhor Jesus fez isso. E ele é o primeiro e o último. Ele estava lá na criação com o próprio Deus. Diz lá em Provérbios que no princípio Jesus era o arquiteto de Deus. E ele se agradava de tudo o que Deus criava. Depois a gente pode abrir é maravilhoso isso. Ele é a sabedoria. Então ele estava do lado de Deus quando Deus criou tudo. Ele é o primeiro e o último. Assim diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, glória, Senhor, obrigado por essa palavra. Quem está escrevendo essa carta é o próprio Senhor Jesus, lá do alto, lá do céu, do trono do Senhor. E ele diz para a igreja amada dele, daquela época e para nós também: conheço a tua tribulação. Ou seja, lá no capítulo 1, Jesus se revelou no meio dos 7 candeeiros, que ele mesmo revelou que eram as 7 igrejas. Ou seja, ele anda no meio do seu povo, ele conhece a vida de cada um de nós. Ele é a fiel testemunha. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos do Senhor Jesus. E porque ele vê tudo, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas lutas que ninguém mais vê. Aquelas coisas que só você passa e você não divide com mais ninguém. Que você fala: meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que eu vou vencer essa situação? O Senhor Jesus, ele conhece a tua luta e a tua tribulação. Porque ele anda no meio daqueles que o clamam. Daqueles que chamam por ele no secreto, no quarto. Aquela pessoa que se ajoelha na sua cama, na sua cadeira e clama pelo nome dele. Daquela pessoa também que está em comunhão, que se reúne com 2, 3 ou mais. Nós estamos aqui em 4. E o Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Ele ouve, ele vê a vida dessas pessoas. E ele conhece a minha e a sua luta. Tem coisas que eu passo e só eu sei. Tem coisas que você passa e só você sabe. E o Senhor Jesus, ele sabe. Ele sabe a sua luta também. É verdade. Então, Deus é um Deus tão grande, tão maravilhoso, mas ele não é alheio às nossas dificuldades. Não é que ele não conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele conhece sim, e ele deixou claro nessa carta. Eu conheço tudo o que você tem passado, igreja de Esmirna. Amém? E ele diz mais: eu conheço a tua pobreza. E é forte isso. Porque aquela igreja era uma igreja pobre. Eram pessoas que não eram pessoas de poder aquisitivo alto. Eram pessoas humildes. Eram pessoas... Essa cidade de Esmirna era uma cidade... Essa cidade existe até hoje. Lá na Turquia. Das 7 cidades que tinham as 7 igrejas, foi a única cidade que permaneceu até hoje.
A mais pobre. A mais pobre. A mais pobre. Mas era a que mais dependia de Deus. A que mais estava próximo de Deus. E ele conhecia a luta daquela igreja. Essa cidade aqui existe. Você pode pegar um avião aqui no Galeão e ir para a cidade de Izmir. Hoje em dia se chama Izmir. Aqui na tradução está Esmirna. É uma cidade boa. E já naquela, mas olha como que era a situação daquela igreja. A cidade era uma cidade grande, uma cidade que tinha a sua estrutura de comércio, de pessoas que tinham condições. Mas a igreja de Cristo era de pessoas que não tinham muitas condições. Ou seja, não eram as principais pessoas daquela sociedade. Era uma igreja pobre. Mas olha o que Jesus fala. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Por que era uma igreja rica, obreiro? Porque Deus não vê da forma que o homem vê. Por mais que aquelas pessoas fossem humildes, eles tinham a riqueza no coração. A riqueza do reino de Deus no coração deles. Eles não precisavam ter bens ou conforto. Eram pessoas humildes. Tinham pessoas que eram escravas. E eles não tinham bens. Mas eles eram convertidos ao Senhor Jesus. Eles adoravam ao Senhor Jesus. Eles tinham a maior riqueza, como minha irmã completou aqui. E essa é a maior riqueza. Ter o próprio Jesus no nosso coração. Jesus falou, eu conheço a tua pobreza. Tem as outras igrejas, tem uma igreja lá na frente, que a gente vai ler depois a carta dela, que era uma igreja rica, mas que se perdeu, porque passou a não depender completamente de Deus. Existem igrejas que têm, hoje, no tempo de hoje, 2021, existem igrejas que têm tudo, que têm bens, que têm templos enormes, que têm canal de TV, que tem tudo, toda uma estrutura, mas que por não estar próximo do Senhor Jesus, se a gente não estiver próximo dele, a gente se perde. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Verdade. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus mostra que ele conhece a nossa situação e que Deus não é um Deus alheio ao que a gente passa na nossa vida, no nosso dia a dia. O servo de Deus, Davi, falou, quem somos nós para que Deus, o Criador, nos considere? Ou seja, quem somos nós? Nós somos igual uma formiguinha diante de Deus. Quem é uma formiga diante da sua vida para que você, ser humano, cuide de uma formiga? É como que nada, né? Uma formiga. E por que Deus chamou uma formiga de preciosa e cuida da vida dela? Deus é assim, Ele cuida de nós. E Ele sabe a situação minha e a sua situação. Então, acalme o seu coração. Deus sabe, Deus está vendo tudo o que você está passando. Continuando, ó. Mas tu és rico. E o Senhor Jesus também fala, e eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que ele falou isso, obreiro? Porque naquela época já existia o povo judeu que não acreditava que Jesus era o Messias. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus era a promessa, a maior promessa de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Eles não acreditavam nisso. E eles perseguiam os cristãos, os que acreditavam em Cristo, no Senhor Jesus. Ou seja, era um povo que seguia o Antigo Testamento, mas que rejeitava o Senhor Jesus. Assim eram os judeus daquela época. E o Senhor Jesus falou que isso era blasfêmia deles. E eles se deixaram ser sinagoga de Satanás, porque eles perseguiam quem amava o Senhor Jesus. Eles se faziam servos do diabo, porque eles perseguiam a igreja de Cristo. Era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre, que não tinha
todas as condições do mundo. Era uma igreja perseguida pelos próprios judeus, que poderiam ser irmãos, que estavam ali lendo praticamente a mesma palavra, a mesma promessa, mas eles eram perseguidos, mas eles não desistiram. E diz mais assim, no versículo 10, não temas. Quantas vezes Deus fala assim pra gente na Bíblia, né? Não temas, ser forte, eu sou contigo. Eu lembro agora de Josué, né? Ser forte e corajoso. O Senhor Deus, o próprio Deus falou isso na mente de Josué. Seja forte e corajoso. Não tema, porque eu farei com que o povo herde a promessa, a terra que mana leite e mel através de ti. Moisés já está velho, ele vai morrer no deserto. Mas você vai fazer o povo herdar a promessa. Então, ser forte e corajoso. A mesma palavra, não temas. E se cumpriu. Se cumpriu, porque quem entrou na terra prometida foi Josué. Josué. Moisés não entrou. O povo fala que foi Moisés que entrou na terra prometida, mas não foi Josué. Quem fez o povo herdar a promessa foi Josué. E Deus foi tão maravilhoso com Josué, porque ele foi enviar. Deus deu a instrução de enviar 12 espias para espiar a terra. 10 espias vieram para desanimar o povo. Mas os 2 espias que animaram o povo, que foi Josué e Caleb, eles receberam herança naquela terra. A herança era somente para as tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, os 12 filhos. Mas Deus colocou mais 2 na promessa. Deus deu a promessa para 14. Porque a fé deles foi tão grande que eles animaram o povo. Oh, glória! E Deus é assim. Ele nos promete, Ele cumpre. Basta a gente mostrar a nossa fé. Josué e Caleb demonstraram a fé dele. Eles não tinham parte naquela promessa, não. Eles eram qualquer um ali. Mas pela fé, eles herdaram. A tribo de Ruben, Simeão, todas as tribos, as 12. Mas Josué e Caleb herdaram a promessa de Deus. Amém? Tem uma exceção. José, que foi para o Egito, ele morreu antes. Todos os 12 morreram antes, né? Mas as tribos foram chamadas pelos filhos dele, Efraim e Manassés. Então são os 12. Os levitas não herdaram a terra também, porque eles foram consagrados a sacerdotes. Só eles podiam sacrificar diante de Deus. Então foram os 11 filhos, os 10 filhos, os 2 filhos de José, mais os 2, Josué e Caleb, que herdaram a terra prometida de Deus. Então demonstra a sua fé diante de Deus, assim como Josué e Caleb. Não tema, em nome de Jesus. E ele diz assim, não tema as coisas que tem de sofrer. E eu me dirijo agora a você, meu irmão e minha irmã, que já é convertido. O que você tem sofrido? Deus sabe, eu não sei o que você tem sofrido. Deus o sabe. Eu não estou contigo 24 horas. E mesmo se eu tivesse metade do dia com você, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Tem coisas que nós sofremos no nosso íntimo, né? É verdade. E existe um evangelho pregado no nosso meio que não nos permite sofrer, mas Jesus nos ensinou a sofrer. Ele falou assim, não temas, porque tens de sofrer. Ou seja, aquela igreja, Jesus já estava falando, você vai sofrer. Será que eu tenho medo do sofrimento? Será que eu estou preparado para sofrer pelo nome de Jesus? Existe um evangelho pregado que fala que nós não podemos aceitar o sofrimento, não. Que o sofrimento, se a pessoa sofre é porque ela está em pecado. É verdade, tem muitas pessoas que dizem isso. Ah, aquela pessoa ali está sofrendo. Quem sabe se ela não está sofrendo pelo nome de Jesus? É verdade. Né? Então, existe um evangelho que é pregado para que a gente não aceite o sofrimento. A gente só quer o quê? Conforto. Mas, o próprio evangelho, quem foi o que mais sofreu pelo evangelho? O meu mestre, o Senhor Jesus. Pode falar o que você vai falar. É isso que eu ia falar. Se o próprio Jesus sofreu, e ele falou assim,
eu sofri, tu também, e se eu venci, tu também vencerá. Sim. Porque ele sabia que nós ia passar por prova também, ele sabia que nós ia sofrer. Ele sabia que não ia ser fácil a vida do ser humano que servisse a ele aqui na terra. Sim. Nós ia sofrer. Então se ele falou, se eu sofri, eu vencerei, tu também vencerás, é só você crer, meu amado, minha amada, que você vai vencer. Com certeza. Tudo a gente tem que acreditar. Agora, se você sofrer e não acreditar, né? Em nome do Senhor Jesus. Ó, existe... Eu não tô falando... Ah, obreiro, você tá falando pra eu aceitar o sofrimento. Ah, eu tô passando por uma situação, uma tempestade. Não, não é isso. Eu tô no deserto, eu vou morar no deserto. Não é isso que eu estou dizendo. Existe um sofrimento que é natural do Evangelho de Jesus. Você, quando aceitar o Senhor Jesus, você vai ser perseguido. Seja visivelmente, seja veladamente, escondido. Você vai ser perseguido pelo nome de Jesus. Você vai ser rejeitado, muitas das vezes pela sua própria família, pelos seus amigos, por uma, sei lá, por alguma pessoa próxima, por alguma autoridade que vai te diminuir, que vai te humilhar. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu não estou dizendo para você aceitar um deserto, uma tribulação, a pobreza. Não, não é isso. Existe o sofrimento natural do Evangelho. Será que nós estamos prontos para sofrer pelo nome de Jesus? E Jesus já falou para a igreja dele, não temas as coisas que você terá que sofrer. Porque o povo estava no meio da idolatria. Sabe por que também? Porque tem igreja assim, porque eles esquecem de pregar para o povo o sofrimento da cruz. Sim. Jesus da cruz. Porque para ele chegar ali na cruz, quanto sofrimento ele passou? Então tem pessoas que estão escondendo isso, aí por isso que fala assim, não aceita o sofrimento da cruz. Como é que vai aceitar se o Senhor aceitou por nós? Sim. Jesus foi o que mais aprendeu sobre sofrimento por obediência a Deus. Verdade. Ele falou, Senhor, meu Deus, afasta de mim esse cálice. Ele queria aquele cálice? Não, senão ele não teria falado, afasta de mim. Pois é. Mas por obediência, porque era algo muito maior do que ele aceitou o sofrimento. Verdade. Verdade. Não é isso? Verdade. Jesus está glorificado, por isso ele é digno. Ele não é mais aquele moribundo, mas aquele que está escorrendo sangue na cruz, não. Jesus está glorificado do lado do Deus Criador. E ele não está sofrendo. Mas, conforme nós andamos com ele, conforme as coisas vão evoluindo no mundo, é necessário que assim aconteça, que a igreja seja perseguida e em algum momento da sua vida você sofra por amor a ele. Então essa igreja estava prestes a sofrer por amor de Jesus. E aí ele diz assim, ó, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Olha que forte, aquele povo estava prestes a sofrer e vinha da própria boca de Jesus. E diz assim, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, não é tribulação que dura para sempre. É um tempo determinado. Pelo jeito, esse pedaço aí que joga na prisão entre vós, eu creio que deve ser assim, para todo ficar assim, né, espécie se escandalizado. Sim. Eu creio que aí está falando de pastores, né? Não sei se eu estou certo, se estou errado. É pelo que está falando aí. Porque aí a igreja vai estar o quê? Passando por tribulação durante 10 dias. Eu creio que deve ser um líder espiritual deles, que foi lançado à prisão, né? Para comover toda a igreja. Sim. Eu acredito que também os próprios membros daquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja pobre. E eles muito também. Unido, né? Sim. Ah, tá. Eles eram um povo unido, um povo que era subordinado às autoridades, né, a quem estava ali maior do que eles. E quando vamos dizer assim, o governo, vamos dar exemplo do governo, o governo determinasse alguma coisa, o governo tinha o poder de prender aquelas pessoas, porque era proibido também adorar Jesus ali, seguir Jesus. Os próprios judeus caçavam os cristãos, eles se fizeram sinagoga de Satanás, e eles perseguiam os próprios cristãos. Então,
seria necessário eles passarem por essa tribulação, É verdade. por esse sofrimento. Mas olha o que vem depois, ó. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna era uma cidade que tinha muito... Como é que se fala? Tinha muitos esportes naquela época. E Jesus Jesus amava parábolas, né? Ele gostava de dar exemplos. Então, no esporte naquela época, quando alguém vencia, ele era coroado. Ele recebia uma coroa de louros. E Jesus falou assim para eles: ser fiel até a morte, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, não é uma coroa de ouro, é uma coroa de vida. Igual aquele, não sei se foi Pontos Pilatos, sei lá, que tinha uma coroa assim, parece de folhas. Sim, Assim, de louros, era? isso aí. De louro. Uma coroa de louros. Era do Império Romano. Aliás, os próprios romanos dominavam nessa cidade. Então, e hoje ainda tem toda essa tradição dos Jogos Olímpicos, Roma, por aí vai. Mas Jesus queria dar um exemplo para eles, que se eles fossem fiéis até a morte, eles receberiam a coroa da vida. Nós temos muitos exemplos de pessoas que foram fiéis a Jesus durante o Antigo Testamento, que foram usadas por Deus, mas eles não resistiram até a morte. Sabe, eu não sei se você conhece a história de Gideão. Se você conhece, digita aqui no comentário. Sim, Gideão e os 300. Se você conhece, você já ouviu essa palavra sobre Gideão e os 300. A senhora já ouviu? Gideão. Eu já ouvi falar, mas eu nunca Sim. li. Aham. Isso é história, entendeu? Se você conhece, já ouviu essa pregação, coloca assim: ah, eu já ouvi, eu conheço. Sim, Gideão é o exemplo de alguém que foi fiel a Deus. Ele foi um homem de muita fé. Ele vivia nos tempos dos juízes de Israel. O povo, eles não tinham nem mais Moisés, nem Josué, aqueles grandes líderes, e nem tinham um rei, porque Deus era o rei do povo. Mas o povo tinha se distanciado de Deus. Então Deus levantou juízes para julgar o povo. E Gideão foi um deles. Gideão, ele foi um homem de fé, demonstrou fé diante de Deus. Ele foi usado para libertar o povo dos midianitas, que era um povo que eles viam e saqueava tudo do povo de Israel. Não deixava uma folhinha de milho. O povo plantava o ano todo, no tempo da colheita eles não viam nada. Olha que humilhação. Tudo era do outro povo. E por quê? Porque Deus permitia, porque o povo estava distante de Deus. Mas Gideão foi escolhido para julgar o povo. E ele foi lá e venceu um exército de 150 mil. 150 mil. Dá o quê? 3 Maracanã cheinho, lotado. Imagina 3 Maracanã lotado contra 300. Gideão e os 300. Por quê? Porque Deus queria queria livrar o seu povo com poucos, porque ele queria que o povo se gloriasse em Deus e não na força do seu próprio braço. E Gideão julgou o povo por 40 anos. Desculpa. Gideão julgou o povo de Deus por 40 anos. Foi um homem de fé. Mas e como ele morreu, obreiro? Ele morreu adorando os ídolos e negou a Deus. É igual o Judas. Olha, Aí tem mas tanta como gente assim? né? Faz isso ainda hoje, né? Sim, muitos caminham no caminho de Deus, mas não resistem até a morte. Por isso que a importância... Você sabe quando você vai morrer? O Jamais. senhor sabe? Não. O senhor não sabe, né? Ninguém sabe o dia da morte. Natural, né? Ninguém sabe. Eu vou até abrir aqui rapidinho em Juízes. Juízes 7 conta a história de Gideão. Gideão e os midianitas. Ó. E diz assim:
diz assim, lá que ele fez uma estola sacerdotal e aquilo foi laço a Gideão e a sua casa. Ou seja, ele começou a adorar ídolos e negou o próprio Deus que livrou ele e o povo de Israel, o povo que ele guiou por 40 anos. Gideão foi um homem de fé, um exemplo, mas ele não resistiu até a morte. Mas Jesus quer que a gente resista até a morte. A morte, para mim, é uma certeza. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas a morte, para mim, também é uma certeza. Que quando eu fechar os meus olhos, eu vou abrir os meus olhos espirituais e, pela fé, eu vou encontrar o meu Mestre, o Senhor Jesus Cristo, na minha frente. Porque eu o aceitei como o meu Salvador. Porque eu tenho perseverado nos caminhos dele. E assim é. E ele falou, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mais na frente, Apocalipse também fala dos mártires. Quem são os mártires? Todas as pessoas da terra que morreram pela palavra de Deus. A igreja aqui no Brasil, a igreja evangélica, a igreja cristã no geral, não sabe ainda o que é morrer por Jesus. Ó, são agora 7:02 da noite. Mas agorinha no mundo, tem gente morrendo pelo nome de Jesus. Você sabia? Tem gente derramando sangue. Tem gente correndo de homens com facas para que ela negue o Senhor Jesus. Seja lá na África, seja na China, seja até na Europa. São pessoas perseguidas. E essas pessoas, diz no Apocalipse, que elas vão ter um lugar reservado diante do trono de Deus. E ali vão estar os mártires que vão morrer pelo nome de Jesus. A alma deles clama diante de Deus: Senhor, até quando o Senhor não irá vingar o nosso sangue? E Deus fala assim para eles: calma, esperem só mais um pouco. Ou seja, eles estão clamando pelo juízo final, pelo grande dia, quando Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Então, essas pessoas têm um lugar reservado diante de Deus, diante do trono. Porque quando elas morrem, quando elas tomam a decisão de não negar Jesus e se entregam, aceitam morrer por Jesus, naquele momento a glória de Deus recolhe elas. Naquele momento a glória de Deus toma conta do corpo delas e vira uma presença de glória. Porque é maravilhoso demais você morrer porque morreu por você, Cristo Jesus. Nós não sabemos como vai ficar o mundo lá na frente. Eu não sei se eu vou morrer por Jesus. Pela misericórdia eu nasci em um país em que eu sou livre de buscar, de adorar. Eu vou ali na rua e faço um culto para o meu Deus. Mas em outros lugares do mundo isso não é permitido. Como já não era permitido nessa época. Esse povo tinha que resistir até a morte. Qual é a nossa fé? Será que nós vamos resistir até a morte? Será que nós vamos aguentar até o dia da morte da nossa vida? Né? Gideão não resistiu. Gideão foi um homem de Deus, mas ele não resistiu. Muitos homens e mulheres de Deus na história, nós já estamos em 2021, quantos homens e mulheres de Deus passaram por essa terra? E alguns não resistiram até a morte. Então, permaneça com Jesus, permaneça caminhando com Ele. Ele vai te dar a coroa da vida. Não é uma coroa com as coisas feitas desse mundo, não. É uma coroa feita de vida, que só é recebida lá no céu. Permaneça com o Senhor Jesus. Para a gente terminar, diz no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Não, não é Jesus não aqui. O vencedor não, de modo nenhum, vai conhecer a segunda morte. Quem é o vencedor? Somos nós. Somos nós. Nós que o quê? Vamos arrebatar. Não.
Vivi. Fazendo que a permanecermos. vontade, que faz a vontade Ou de seja, Deus, permanece. mais uma vez, Jesus faz uma comparação com os esportes, né, que tinha naquela época na cidade. Ele deu o exemplo da coroa e ele deu o exemplo do vencedor. Para ele dar exemplo, para ele se fazer entendido, né, para aquele povo. Quem era o vencedor numa corrida? Era o que chegava primeiro. Recebia... Mas o vencedor diante de Deus não é o que chega primeiro, não. O vencedor a gente já está chegando no final do ano. No final do ano tem sempre aquela maratona, né? São 42 quilômetros essa maratona. É como daqui para Bangu, eu acho. Não é isso? Por aí. E aí a pessoa, o primeiro que chega, ele vai para o pódio. Mas quem chega uma hora depois do vencedor, ele venceu? Venceu, ele também recebe uma medalha. Você sabia? Ele recebe o certificado e uma medalha. Porque ele não desistiu. É uma luta você correr 42 quilômetros, suando, bebendo água no caminho, o seu corpo já, né, pedindo para desistir, mas ele foi lá e completou. Isso é vencer diante de Deus. O vencedor de modo nenhum conhecerá a segunda morte. O vencedor diante de Deus não é o que chega primeiro, não. É o que permanece e completa lá na frente. Ou seja, eu posso não chegar primeiro, contanto que eu permaneça, que eu complete a corrida. Tem uma palavra, completei a carreira, guardei a fé, completei a carreira, né? Depois eu procuro. Porque ele permaneceu até o fim. E aí ele foi chamado de quê? Vencedor. Ou seja, o vencedor, você será vencedor se você permanecer com o Senhor Jesus. Se você permanecer acreditando. Se você permanecer crendo que Ele sabe tudo que você passa e que Ele vai te honrar no momento oportuno. Na hora e no momento certo. Nem antes e nem depois. Mas na hora certa. E você também não vai conhecer a segunda morte. Existem duas mortes, obreiro. O senhor sabia? Existe a primeira morte, que todos iremos passar. A não ser que seja arrebatado, né? Eu creio no arrebatamento. Eu vou morrer. Mas eu vou ser ressuscitado, porque eu creio em Jesus. Mas vai ter a segunda morte, que é o lançamento no lago, com fogo e enxofre. A nossa alma é eterna. Dentro de você tem uma alma, que ela não se acaba nunca. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem olhos, tem boca, tem nariz, tem braços. Nós também somos imagem de Deus. E somos semelhança porque nós somos eternos. A gente morre, mas a nossa alma vai para algum lugar. O céu existe e o inferno também, tá bom? Não existe nenhum terceiro lugar, não. É céu ou inferno. É o lugar de descanso, é o lugar de tormento, até o grande dia. Ou seja, e a sua alma vai para algum lugar, porque a sua alma não se acaba. Deus não fez você para ser destruído. Você é precioso demais, você é eterno. Não tem ninguém no mundo igual a você. Você pode ter um irmão gêmeo, pode ter alguém aqui gêmeo na live, mas o seu irmão gêmeo não é igual a você. Você é único e você é precioso para Deus. Glória a Deus. Então, a sua alma não se acaba. Mas aqueles que negarem a Jesus, que não adorarem o Cristo, que negarem, que se renderem à perversidade, à maldade, ao diabo, aqueles que não reconhecerem Jesus, não adianta só... E tem mais, nós não somos salvos pelas nossas obras, em nós mesmos. Nós somos salvos por Jesus. Quem não reconhecê-lo vai conhecer a segunda morte. Vai ser lançado. E aí a segunda morte vai acabar com a alma. Ou seja, a pessoa não vai ser nem passar a eternidade no inferno. Ela vai ser destruída para sempre. Assim está em Apocalipse. Como assim? Assim está em Apocalipse. Não, peraí, mas como assim? Eu não entendi.
a segunda morte, ela vai acabar com Satanás e todos os que o seguirem. Todos que não reconhecerem a Cristo. Essa é a segunda morte. Existem duas ressurreições, a primeira e a segunda. Jesus vai ressuscitar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, vão ser reunidos com o Senhor Jesus, irão reinar com Jesus. Mas vão ter pessoas que vão se converter ainda durante o tempo. E depois é que elas serão ressuscitadas. Né? Isso. E depois que elas serão ressuscitadas. Assim como existem duas mortes. A primeira morte, que todo mundo vai morrer. Né? Eu vou morrer um dia, você vai morrer um dia. E você não precisa ter medo da morte. E existe a segunda morte, que é pior do que a primeira. A segunda morte vem para acabar com tudo. É o dia que Deus vai se vingar. A ira de Deus vai se completar sobre aqueles que não aceitaram o seu Filho amado, que se entregou até a última gota de sangue. O sacrifício perfeito, não vai ter mais nenhum sacrifício para completar o primeiro. Jesus é grande e suficiente, e não há nenhum outro. Todos que não aceitarem vão conhecer a segunda morte. Então, mas aquele que vencer, que é o que permanecer, não vai conhecer a segunda morte. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Permaneça, meu irmão e minha irmã. Permaneça. Eu sei que é difícil, a nossa vida é breve, mas ela é difícil. Eu não tenho a certeza de que se as coisas irão melhorar. Eu só sei que isso aqui, ó, a palavra de Deus, vai passar os céus e a terra. Mas é mais fácil passar os céus e a terra do que não passar um pingo de um i e uma vírgula de tudo que está escrito aqui. Então, cresça na palavra de Deus, saia do raso, abrace o Senhor Jesus na sua vida, permaneça, fale com eles: Senhor, eu te amo, eu quero buscar o Senhor, eu quero te adorar, eu quero te conhecer, eu preciso do Senhor, eu quero ser chamado de vencedor, meu Deus. Eu quero que o Senhor me salve. E só há salvação nele, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhum outro, não vai vir nenhum outro. É ele que vai voltar, o Senhor Jesus. E é ele que se compadece de nós. É ele que está lá do lado de Deus. Tem um homem do lado de Deus. Um homem glorificado, um homem, ó, como ser humano que viveu tudo que a gente viveu, que passou necessidades, que trabalhou. Jesus foi carpinteiro, ele suou para ganhar, para se alimentar. Ele viveu, ele dormiu, ele acordou. Ele foi ser humano, então ele conhece todos os nossos sofrimentos. Mas ele intercede por nós diante de Deus. Esse é o meu Salvador. É esse o seu Salvador? Se for, ele vai te guardar da segunda morte e ele vai te ressuscitar, mesmo que você morra. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se apegue nessa palavra e se converta ao Senhor Jesus. É isso que nós recebemos de Deus hoje. Mas tem muita pessoa em nome que não de Jesus. entende esse pedaço que você falou. Sim. Aí. Mesmo que morra, viverá. Como que você já estou morto, como é que eu vou viver? Por quê? Por que Jesus fala? Quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Todos nós iremos morrer. Você pode ter um ente querido convertido que já morreu. Muitos cristãos, muitas pessoas que aceitaram Jesus já morreram. Mas Jesus tem essa promessa: ainda que você morra, você viverá. Porque no grande dia, nós iremos ser ressuscitados. Ressuscitados. Nós iremos viver novamente. Quem se apega com Jesus vai viver novamente. Vai descansar até o grande dia e vai ser ressuscitado por Ele. Vai receber um novo corpo. Não é esse corpo aqui, ó, pecador, não. Eu tenho pecado. Mas eu não vivo pecando. Se eu peco, eu me arrependo. Porque eu já tenho o meu Salvador que intercede por mim. E Ele é a vida.
E Ele vai me ressuscitar no grande dia. Ainda que eu morra, eu posso chegar nos 80 anos, que já é maravilhoso chegar nos 80 anos, né? Com saúde, não dando trabalho para a família. Eu quero chegar nos 100, se possível, Senhor. Eu também. Usado pelo Senhor. Amém. 120 E- Abraão. E se ele quiser, assim seja. Mas um dia eu vou morrer. Mas um dia Ele vai me ressuscitar. Porque Ele ressuscitou. A gente já leu lá no versículo, no capítulo 1, ó. A gente já leu. Aquele que vive. Eu estive morto, mas estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Se Ele diz que tem a chave da morte e do inferno, eu creio que Ele vai me ressuscitar. Amém? Creia também. Se você morrer, você vai fechar os olhos e você vai ver a face de Jesus. Aceite Ele. Se você não aceitou ainda, tome essa decisão. Ninguém pode tomar por você. Creia em Jesus. Só esse nome para a gente chegar até o nosso Deus. Creia e se converta de fato e de verdade. E nós seremos chamados de vencedores. Porque, não porque vamos chegar primeiro, mas porque iremos completar até o grande dia, ou até a morte. Deus é que tem o controle das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Boa É palavra. essa palavra que Deus nos dá. Glória a Deus. Glória a Ô, Deus. glória, aleluia, Oh, Jesus. glória, louvado Que seja bênção de o nome palavra, do Senhor Jesus. Pai. Que palavra abençoada. Obrigado, meu irmão, por fazer parte dessa live com a gente, né? E como o obreiro Jonah falou, né? Aceita Jesus como seu Salvador, meu amado. Você que perto da sua casa tem uma igreja, você quer ir abraçar com Deus, você que está afastado, quer voltar para Jesus, você quer aceitar Jesus, procura nesse domingo a igreja mais próxima da sua casa, chega lá, conversa com o pastor daquela igreja, fala que quer aceitar Jesus, quer ser uma nova criatura, né? Vá lá na igreja, e você que é afastado, fala assim, pastor, eu vim aqui porque ontem eu assisti uma live abençoada aí com um irmão, né? E Deus tocou no meu coração de eu procurar aqui o Senhor para voltar aos braços dele, em nome do Senhor Jesus. Que eu creio, meu irmão, quando você aceita Jesus, a palavra de Deus diz que a festa é no céu, quando você aceita Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, a festa é no céu. Amém? Eu vou falar o nome dos povos que passaram aqui na hora da pregação, né? Obreiro, né? Quem é as pessoas que passou aqui na hora da pregação? Bom, teve uns que colocaram, né, nome da família de algumas pessoas. Adriana, irmã da obreira Cida. Kelly, minha cunhada, com o filho dela, William Patrick. Pastor Josia, Luzia Amaro, a Maria Moreira, o Alexandre, o obreiro Alexandre, a irmã Lúcia, nossa irmãzinha lá da igreja, a irmã Ana Lúcia Amaro, Leandro, Adriana Mâncio, minha irmã, aí o nome do filho dela, né, de oração, o Wallace, Mariana, Haroldo, Adalberto, Mateus. Passou conosco aqui também a Liete Lopes, Maria Oliveira, Daniel Oliveira, Neves Amaro, Severino Amaro, Diego Moraes, Débora Rayane, Veronice Guedes, Márcia Cristina e Ana Di Rocha. E esse que entrou aqui agora? Veronice. Veronice Guedes. Oração por Veronice Guedes e família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela irmãzinha que entrou sexta-feira com a gente, que pediu oração para a mãe dela, ela hoje não entrou, né? É Camila? Camila, né? Camila. Se eu não me engano, ela mora aí... Meu Deus, eu esqueci. Rio Grande do Sul. Ela é de Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Troquei agora Ana Lúcia. Né? Glória a Deus. Meus amados, ó, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos vocês. Tem nenhum louvor mais não na igreja.
Mas vamos ouvir aquele louvor. Aquele louvor é muito gostoso. Hoje esse louvor, cada das Neves gosta, né? Ela fala quando entra na minha live, gosta de ouvir esse louvor. Pai, né? O louvor é bonito. Vamos ouvir esse louvor, né? E oferecer para todos vocês que estão acompanhando essa live, meu amado, né? E toda a minha família. Que Deus abençoe poderosamente a família da Albeira de Néia, lá em Trerri, a minha família na Paraíba, né? Meus primos que moram em Caiçara, Logradores, né? Em nome do Senhor Jesus. A família do Albeiro Jonathan, né? O pai dele, a missionária Jaqueline, pastor Adriano, né? Que Deus abençoe toda a família da nossa família, da família do Albeiro Jonathan, que está comigo aqui. Que está comigo aqui todo sábado agora, né? Graças a Deus, ele vai fazer parte da nossa live aqui todo sábado, em nome de Jesus, né? Pregando aí a palavra de Deus, né? Um propósito que ele falou, né? Da leitura do Apocalipse, né? Em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus está dando a vitória. E Deus está alcançando casa nessa noite, né? Que agora já são a noite de sábado, né? Em nome do Senhor Jesus. Confia, meu amado, minha amada, confia na palavra de Deus. Porque o que eu não posso fazer, o cobreiro de dona não pode fazer, o cobreiro da Cida não pode, nem o Beredeia, o Senhor Jesus, ele pode. Ele falou, eu vim para dar vida e vida com mudança. Viu? Você está com a família ali, ó, passando aperto, problema de saúde, né? Tá vendo essa pandemia, alguém que está nos assistindo perdeu um ente querido, mas Deus, o Senhor Jesus, ele vai dar o conforto, vai dar o controle, ele vai abençoar a nossa família, em nome de Jesus. Vamos ouvir esse louvor, em seguida estarei orando pela família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.